Boa tarde e sejam bem-vindos ao About Investments. A literacia financeira é a chave para o sucesso de qualquer investidor. Assim sendo, nesta conferência, o Ativo Bank convida clientes a dialogar e a trocar impressões sobre temas financeiros. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Os microfones estão desligados enquanto estiver a decorrer a conferência e no final teremos um espaço dedicado para dar resposta a algumas perguntas que foram colocadas ao longo desta semana. Estas conferências são gravadas para posterior partilha no canal de YouTube do Ativo Bank. Os participantes não ficarão sujeitos à gravação da sua imagem e voz se não ativarem estas funcionalidades. A oradora convidada é a doutora Serena Cabrita Neto, da Sociedade de Advogados PLMJ. O tema é a fiscalidade nos investimentos. Olá, Serena. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Elsa. Boa tarde. Boa tarde a todos que hoje tiraram um pouco do seu tempo para nos ouvir quanto a estas matérias da fiscalidade. A fiscalidade dos investimentos não é uma matéria facilmente apreensível, ou pelo menos suscita muitas dúvidas, e por isso preparámos uma apresentação que nos irá guiar hoje e no final, como a Elsa dizia, poderemos responder a algumas questões. Vou por isso passar a partilhar a apresentação que temos. Utilizámos um modelo 3 de IRS, no fundo, e o seu preenchimento como, se quisermos, o chamariz para as questões que teremos que abordar aqui hoje. Como considerações introdutórias, gostaria de começar por vos falar sobre quem tem obrigações em relação à fiscalidade em matéria de investimentos e quais são os prazos em que devem cumprir as suas obrigações. A modelo 3, em 2021, que é o ano que vamos declarar agora em 2022, portanto, sempre referente ao ano anterior, vai novamente ser entregue entre 1 de abril a 30 de junho, com exceção de alguns rendimentos de fonte estrangeira, relativamente aos quais Portugal tenha acordo para evitar a dupla tributação internacional, em que o sujeito passivo pode pedir até 31 de maio para fazer essa entrega da declaração até 31 de dezembro. E quem deve fazer essa entrega? Todas as pessoas singulares residentes em território português que tenham oferido rendimentos sujeitos a IRS e que não tenham sido tributados a nível liberatório ou com taxas especiais e, portanto, são obrigados a declarar, e também as pessoas que, não sendo residentes, obtenham rendimentos desta natureza, sejam de capitais, sejam de mais-valias, em território português. Também essas pessoas, apesar de não serem residentes para efeitos fiscais em Portugal, têm obrigações a este nível. Atenção que sempre que haja um ano em que o sujeito passivo tenha dois estatutos fiscais, ou seja, entrou a metade do ano ou quando já tinha sido não residente e passou a residente, ou vice-versa, portanto era residente e passou a não residente, terá que cumprir duas obrigações declarativas, entregando duas declarações distintas, mas não está dispensado de fazer essa entrega se tiver oferido os rendimentos que obrigam à declaração. Ficam dispensados de apresentar este modelo 3 os sujeitos passivos que não optem pelo englobamento dos seus rendimentos de capitais ou de mais-valias e que tenham sido já tributados por taxas liberatórias. Já as taxas especiais vão ser sempre de declaração obrigatória e, portanto, terão que ser apresentadas as declarações. Olhemos agora para a estrutura da modelo 3 e percorramos este caminho como informação preliminar, se quiserem. Pusemos aqui todos os anexos relevantes para aquilo que vamos tratar hoje. Portanto, quem tiver rendimentos de capitais ou de mais-valias oferidos em território nacional ou de fonte estrangeira, os anexos relevantes para a sua declaração modelo 3 serão, obviamente, a folha de rosto, onde tem informação genérica sobre os sujeitos passivos e o respectivo agregado familiar e a sua composição, o anexo E dos rendimentos de capitais, também, obviamente, esse é imprescindível no caso dos investimentos, anexo G, onde se vão declarar as mais-valias e outros incrementos patrimoniais, o anexo H, se houver aplicação de benefícios fiscais e deduções relevantes a fazer, o anexo J, no caso dos rendimentos de fonte estrangeira, e aqui, no mesmo anexo, declarar-se-ão quer os rendimentos de capitais,
quer os rendimentos de mais-valias ou incrementos patrimoniais. Por fim, poderá ter relevância, se se tratar de um residente não habitual, a apresentação, e é obrigatória se houver a declaração de rendimentos, do anexo L, indicando precisamente a condição de residente não habitual, com a respectiva escolha do regime aplicável. Quanto aos rendimentos de capitais, olhemos, antes de mais, para o quadro mais relevante, que é o quadro 4A, e antes de entrarmos na própria declaração, e no slide seguinte vamos olhar mais a fundo para esse quadro A, importa sublinhar que se consideram rendimentos de capitais precisamente, e entre outros, porque o artigo 5º do Código do IRS tem uma longa lista do que serão rendimentos de capitais, mas os mais relevantes e que hoje me parece importante sublinhar aqui serão os rendimentos oriundos de juros, dividendos de sociedades, rendimentos distribuídos de unidades de participação em fundos de investimento, etc. Portanto, no fundo, são todos os rendimentos de fruição de capitais que tenham sido investidos. Os rendimentos de capitais obtidos em território nacional devem ser comunicados no anexo E, nesse quadro A que há pouco referia, e esse quadro A, no fundo, relaciona-se com os rendimentos que foram sujeitos a taxas, serão sujeitos a taxas especiais, ou o anexo 4B, que também olharemos para ele, no caso de rendimentos que tenham sido sujeitos a taxas liberatórias. A diferença entre os rendimentos sujeitos a taxas especiais e a taxas liberatórias é precisamente que os sujeitos a taxas liberatórias, como o nome indica, libertam-nos de fazermos declaração, portanto poderemos não fazer essa declaração, mas se quisermos auferir das vantagens de englobar para depois aproveitar de uma taxa eventualmente mais baixa do que aquela que nos foi aplicada enquanto taxa liberatória, teremos que fazer essa declaração. Os rendimentos sujeitos a taxas especiais são sempre de declaração obrigatória e aí não temos opção, ainda que se apliquem taxas específicas, eles devem ser sempre declarados. No caso de rendimentos de capitais, sejam eles precisamente da mesma natureza, os juros, dividendos, rendimentos distribuídos de unidades de participação ou todos os outros elencados no artigo 5º que eu há pouco referia, no caso de serem obtidos fora do território nacional, a sua declaração será através da comunicação e do preenchimento do anexo J. No caso do sujeito passivo, ter apenas rendimentos que tenham sido sujeitos às taxas liberatórias, então, como eu dizia, não é obrigatório entregar nem o anexo E, nem o anexo J, salvo se o mesmo pretender optar pelo seu englobamento, e já vamos um pouco mais a fundo nessa matéria. Exatamente porque a opção pelo englobamento só fará sentido, no primeiro, só nos casos em que a opção seja possível e em que haja uma tributação que seja mais favorável, só aí fará sentido, aliás, pode-se optar obviamente por englobar, mesmo que a tributação seja mais pesada, mas ninguém o fará, porque aqui procura-se, dentro das baias da lei, fazer uma tributação mais vantajosa, e nesse caso só fará sentido eu optar pelo englobamento se a taxa final que for aplicada a estes rendimentos for inferior àquela que me foi aplicada inicialmente. Não esquecer que as taxas gerais de IRS são progressivas por escalões, e esses escalões vão de 14,5% até 48%, mas podem acrescer taxas adicionais para rendimentos superiores a 80 mil euros e, portanto, podemos ter taxas efetivas muito próximas dos 50%, 51%, e, portanto, é preciso fazer muito bem o cálculo da vantagem que há ou não em exercer esta opção pelo englobamento. No caso de se optar por fazer esse englobamento, atenção, isto também é muito importante, terão que ser englobados todos os rendimentos da mesma categoria. Não só imaginemos que um sujeito passivo obtém dividendos e tem também juros, se optar por englobar os juros, porque foi sujeito a uma taxa de 28%, mas a sua taxa efetiva de IRS até vai ser 15% ou 20%, e portanto tem vantagem em englobar, mas atenção que ele vai ter que englobar também todos os outros rendimentos da categoria E e, portanto, também os dividendos, os outros rendimentos distribuídos que sejam da mesma categoria. E, portanto, pode-se perder a vantagem do englobamento. Mais uma vez aqui estamos perante um ponto onde é preciso fazer bem os cálculos.
Caso não se exerça a opção pelo englobamento, então apenas será preenchido o quadro 4A. Olhemos para este quadro 4A. Na coluna 1, como estão a ver, temos precisamente a identificação da entidade devedora dos rendimentos, a registradora ou depositária, portanto terá que ser preenchido aqui o NIF dessa entidade. Na coluna 2, a identificação do tipo de rendimentos de acordo com os códigos previstos nas instruções de preenchimento. Quando vocês acedem à declaração modelo 3, imediatamente fica disponível, digamos, um campo de ajuda onde é feita esse elenco para que se possa identificar o tipo de rendimento a declarar. Na coluna 3, a identificação do sujeito passivo titular dos rendimentos, porque a declaração modelo 3 pode ser preenchida no caso de haver um agregado familiar por mais do que um sujeito passivo, portanto, no caso de sujeitos passivos casados ou em união de facto, ou os próprios dependentes também podem ter rendimentos desta natureza e, portanto, é preciso identificar quem é o titular dos rendimentos a reportar neste anexo e ainda a indicação do montante ilíquido dos rendimentos de capitais na coluna 4. Atenção que, se estivermos a falar de dividendos distribuídos por sociedades residentes em Portugal, as sociedades sujeitas a imposto, a IRC, imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, os mesmos, se forem englobados, apenas serão considerados em 50%, ou seja, vão ser sujeitos às taxas gerais, os dividendos. Quando falamos de dividendos, falamos obviamente também dos lucros das sociedades por cotas e não só dos dividendos das sociedades anónimas. Portanto, o englobamento aqui pode ter grandes vantagens se a taxa de IRS efetiva do agregado familiar for inferior a 28%, porque ainda por cima vai ser só considerado 50% do rendimento nesse englobamento. Claro que, mais uma vez, e aqui também no aviso que aqui deixamos, neste caso, depois terão que englobar todos os rendimentos da categoria E. O nosso modelo. Passando ao quadro 4B, aqui os rendimentos devem ser identificados através da utilização dos códigos constantes da tabela incluída nas instruções de preenchimento e que no campo de ajuda, como vos dizia há pouco, para o quadro 4A, ficam disponibilizados, devendo ainda ser indicado o valor dos rendimentos e o montante da retenção na fonte que tenha sido efetuada, porque, se recordam, aqui já estaremos, obviamente, a falar de rendimentos que foram sujeitos a taxas liberatórias e que eu não sou obrigada a englobar. Se englobar, eu terei que indicar qual é a taxa que já me foi aplicada para ela ser descontada, no fundo, ou tida em conta no cálculo final do imposto a pagar, porque já houve um adiantamento de imposto através de retenção na fonte. Mais uma vez, o aviso do englobamento dos dividendos e lucros de sociedades sujeitas a IRC, portanto, sociedades com sede em Portugal, que serão apenas considerados em 50%. Está o nosso quadro 4. Passando para as mais-valias, portanto, saindo agora dos rendimentos de fruição e passando para os rendimentos de incremento patrimonial. Aqui já não estamos a falar só de fruir de investimentos que fiz, de capitais, sejam eles em sociedades, em fundos, em depósitos, mas sim na venda. Portanto, aqui estamos a falar de uma operação de alienação que vai, e são essas que nos interessam hoje aqui para efeitos de investimentos financeiros, venda, no fundo, de ativos mobiliários que gerem mais-valias. Esta categoria é uma categoria residual em sede de IRS, na medida em que só serão considerados como rendimentos da categoria G os rendimentos que não possam ser considerados como rendimentos de outra categoria, no nosso caso, se não forem rendimentos de capitais, se envolver uma alienação, cairemos sempre nesta categoria G. Quem deve apresentar este anexo G? Os sujeitos passivos que tenham oferido incrementos patrimoniais em território português. Portanto, no caso de haver mais-valias, incrementos patrimoniais oferidos fora do território português, o anexo adequado não é o G, mas sim o J, que também abordaremos adiante na nossa apresentação. Este quadro, o quadro 9 do anexo G, que é aquele que normalmente suscita mais dúvidas, destina-se precisamente a declarar a alienação onerosa de partes sociais, cotas e ações e outros valores mobiliários, bem como outras operações a elas equiparadas,
como, por exemplo, reembolso de obrigações e resgates de unidades de participação em fundos, com exceção das partes sociais e outros valores mobiliários cuja titularidade o alienante tenha adquirido até 31 de dezembro de 1988. Porquê 31 de dezembro de 1988? Porque o Código do IRS entrou em vigor dia 1 de janeiro de 1989 e, portanto, na norma transitória que aprovou o Código, foi precisamente deixado de fora o rendimento gerado por títulos que tinham sido adquiridos antes da entrada em vigor do Código, porque isso poderia ferir o Código de inconstitucionalidade, nomeadamente por estar a defraudar a expectativa dos comumente chamados direitos adquiridos. Portanto, alguém que comprou ações antes de saber que havia esta tributação, porque antes não existia, ficará salvaguardado e não tem que declarar a sua venda. O saldo positivo destas mais e menos-valias será tributado à taxa especial de 28%, podendo os respectivos titulares optar pelo englobamento, vendo para esse efeito, então, assinalar o campo 01 do quadro 15 do mesmo anexo G. A opção pelo englobamento, mais uma vez, implica que se faça o cálculo da sua vantagem, porque eu vou ter aqui uma tributação de 28% e só terei vantagem em englobar se souber que a minha tributação final será inferior a 28%, mas aqui, uma vez mais, tenho que ter em conta que terei que englobar todos os demais rendimentos da mesma categoria G, relativamente aos quais exista esta opção. E, portanto, aqui podemos entrar outra vez, elaborar num erro e achar que a minha taxa efetiva de IRS do meu agregado familiar até é 20% ou 22%, mas se eu tiver que englobar tudo, ela depois vai subir, porque vou subir de escalão e, portanto, isso tudo tem que ser tido em conta. E perdoem-me a repetição destes avisos, mas normalmente é aqui que a opção pelo englobamento muitas vezes nos faz elaborar em erro, porque a autoridade tributária o que faz é que, quando o sujeito passivo não opta pelo englobamento e depois não aparece mais nenhuma linha, vai, obviamente, investigar se há mais algum rendimento da categoria que tenha que ser englobado e então aí pode haver alguma surpresa. Uma vez mais, o aviso que também aqui se aplica uma regra de tributação de 50% do saldo positivo apurado entre as mais e as menos-valias relativa à alienação de partes sociais de micro e pequenas empresas, não cotadas em bolsa ou mercado regulamentado, ou seja, se estivermos perante a venda de cotas ou de ações de microempresas, micro e pequenas empresas, não será aplicada uma taxa especial de 28%, mas sim a taxa efetiva final é de 14%, porque só 50% do rendimento vai ser englobado. Notem que, apesar de a lei não o dizer expressamente, a lei fiscal, a declaração do que é uma pequena ou uma microempresa obriga ao preenchimento de certos requisitos e o IAPMEI é a entidade adequada a fazer essa certificação. Qualquer micro ou pequena empresa pode pedir a certificação anual de que tem essa qualidade e qualquer alienante deve ter o cuidado de ter esse certificado consigo a fim de poder provar à autoridade tributária de que pode beneficiar desta taxa, que de facto é uma vantagem competitiva muito grande do ponto de vista fiscal de Portugal, porque tributa de facto a um valor bastante baixo a alienação destes rendimentos, da alienação destas participações e a geração destes rendimentos. Aqui está o quadro a que me referia. Pontos a sublinhar quando falamos de mais-valias mobiliárias. Por um lado, podemos aplicar os coeficientes de desvalorização de moeda, que sempre que entre a compra e a venda destes títulos medeie um período superior a 2 anos. Todos os anos é publicada uma portaria, em meados de abril, normalmente, vamos ver se este ano com as alterações de timings, porque vai haver um orçamento também em meados de abril, portanto vamos ver se não há aqui atrasos nesta publicação, mas é publicada anualmente uma portaria que atualiza os coeficientes de desvalorização de moeda, normalmente acrescenta mais um ano, não é? É isso que ela faz, e que tomaremos por referência para atualizar o valor das participações ou dos títulos que eu tenha adquirido há mais de 2 anos, quando fizer o cálculo da mais-valia. Portanto, é muito importante ter em conta isto, porque se eu atualizar o valor de aquisição, a minha mais-valia na alienação vai necessariamente ficar reduzida e isso é vantajoso para quem tem este tipo de rendimento. O mesmo com as despesas e encargos na compra de ações.
também é possível deduzir essas despesas, desde que devidamente documentadas e desde que, obviamente, sejam despesas, digamos, obrigatórias ou necessárias para que possa ter havido a operação. Por exemplo, em mercados regulamentados, em que é preciso haver intermediários, as comissões pagas a esses intermediários, que é obrigatório utilizar, serão consideradas como despesa dedutível no apuramento da mais-valia. No caso de, nas mais e nas menos-valias, tivermos um saldo negativo que não seja consumido pelo rendimento, desculpem, o microfone caiu, que não seja consumido pelo rendimento desse ano, esse saldo negativo pode ser reportado, pode ser depois utilizado nos 5 anos seguintes, mas para esse efeito terei que fazer a opção pelo englobamento, ou seja, se eu não optar pelo englobamento e utilizar só a taxa especial de 28% ou de 14%, portanto, micro ou pequena empresa, não poderei beneficiar depois do reporte de prejuízos para os 5 anos seguintes, prejuízos, portanto, no fundo, rendimento negativo ou menos-valia, se quiser. Também chamar-vos a atenção, é importante chamar a atenção para a previsão da utilização do critério, assim, o FIFO, chamamos de First In, First Out, para efeitos do valor de aquisição, do apuramento do valor de aquisição das ações. O que é este critério? Quando temos uma carteira de ações da mesma natureza, da mesma entidade, e eu vou vender só uma parte dessas ações. Que ações é que eu estou a vender? Então, eu estou a vender as ações ou títulos, seja o que for, o legislador presume que eu estou a vender as mais antigas. E, portanto, a mais-valia que eu vou apurar e o valor de aquisição, imaginem que eu tenho uma carteira de 100 títulos de determinada entidade, se eu vender só 50, vai-se presumir que eu estou a vender os primeiros 50 títulos adquiridos e a mais-valia vai ser apurada em função desse critério. Existem outros critérios utilizados internacionalmente, o legislador português escolheu este, e que é o mais comum também, precisamente porque, se não tivéssemos um critério legal previsto, era difícil numa carteira em que só parte dos ativos ou dos títulos fossem vendidos, determinar as datas de aquisição, para efeitos de aplicação de coeficientes de desvalorização, para efeitos do próprio cálculo da mais-valia, e, portanto, era preciso que o legislador previsse esta situação, e assim o fez. Também assinalar que o resgate de fundos de investimento deve ser sempre declarado nos 4, 10 e 11 do anexo G. Portanto, o resgate de fundos, não estamos a falar da alienação de unidades de participação em fundos de investimento, mas sim precisamente no resgate final, e nesse caso também temos uma obrigação declarativa de mero controle, e também para o caso do englobamento, se optar pelo englobamento, que também é possível, é no quadro 11 que devemos fazer essa declaração. Por fim, uma regra nova que surgiu no ano passado, temos, no caso de aquisição, no caso, no fundo, de operações entre uma pessoa singular e uma empresa, em que haja relação especial entre essa pessoa singular e essa empresa, vão-se aplicar as regras de preços de transferência nos preços de alienação, nos estabelecimentos dos preços de alienação. Ou seja, imaginemos que uma pessoa singular adquire ações de uma sociedade que é de um familiar direto, por exemplo, do cônjuge, e falo por um valor abaixo do valor real apurado pela contabilidade, ou falo com uma vantagem contratual. Nesse caso, está prevista uma regra em que terá que ser apurado o preço que teria sido aplicado a um terceiro, portanto, um preço de mercado, e a autoridade tributária pode corrigir e virá corrigir esse preço de alienação para acomodar esta regra. Passemos agora aos rendimentos obtidos no estrangeiro. Neste caso, voltamos a falar de rendimentos de capitais e rendimentos de mais-valias, e como eu vos dizia no primeiro, nas considerações introdutórias, estes rendimentos, ambos, vão ser declarados neste anexo J. Também vamos utilizar o anexo J para identificar as contas de depósitos ou de títulos abertas a instituições financeiras que não sejam residentes em Portugal, ou seja, que não estejam sujeitas à supervisão do regulador português, neste caso do Banco de Portugal ou da CMVM, e
para esse efeito também é o anexo J que será utilizado. No limite, se eu não tiver nenhum rendimento obtido fora do território português, mas for residente e tiver contas de depósitos ou de títulos no estrangeiro, eu terei que entregar o anexo J apenas para identificar essas contas. Já vamos ver como o faremos. Quem deve apresentar este anexo J? Portanto, os sujeitos passivos residentes, quando estes ou os seus dependentes tenham obtido rendimentos fora do território português, ou sejam titulares, beneficiários, ou estejam autorizados a movimentar contas, depósitos ou títulos abertos em instituições financeiras não residentes, como eu dizia, ou em sucursal localizada fora do território português de instituição financeira residente. Portanto, eu não tenho nenhum campo em Portugal onde eu deva declarar as contas bancárias ou as contas de títulos abertas junto de entidades sujeitas à supervisão dos reguladores portugueses, mas tenho a obrigação de o fazer se essas contas forem abertas em entidades ou instituições financeiras não residentes. Já está o quadro 8. Este quadro destina-se à declaração de rendimentos obtidos fora do território português. Como eu vos dizia, esse tipo de rendimento deverá ser indicado de acordo com o código previsto nas instruções de preenchimento e no campo de ajuda, que automaticamente se abre quando fazemos este preenchimento online. Estes rendimentos são tributados à taxa especial de 28%, podendo, mais uma vez, o titular destes rendimentos, ainda que tenham sido obtidos no estrangeiro, optar pelo englobamento e, nesse caso, deve ser assinalado o campo 01 do quadro 8B. Mais uma vez, o aviso que essa opção implica que sejam englobados todos os demais rendimentos da mesma categoria e, portanto, tem que ser feita a avaliação que vos referi há pouco. Caso se tratem de rendimentos provenientes de países, territórios ou regiões sujeitos a um regime fiscal claramente mais favorável, ou os assim chamados paraísos fiscais, se quiserem, na linguagem comum, a taxa aplicada não é de 28%, será sim uma taxa de 35% e a opção pelo englobamento não existe. Também é importante chamar a atenção que, quando seja exercida a opção pelo englobamento, os lucros distribuídos por entidades residentes noutro Estado-membro da União Europeia podem beneficiar de uma isenção de 50% do seu valor, à semelhança daquilo que se passa para as sociedades nacionais, as sociedades com sede em Portugal. Aliás, isto não poderia ser de outra forma, sob pena de violação das regras comunitárias da liberdade de circulação de capitais e, portanto, nunca seria tolerado que fosse tratado este rendimento de forma diferente daquilo que acontece para os rendimentos oriundos da alienação, no fundo, da fruição e da alienação de títulos de sociedades com sede em Portugal. Os dividendos de ações estrangeiras pagos através de instituição financeira em Portugal estão sujeitos às taxas liberatórias, estando igualmente dispensados de declaração. Caso se pretenda depois obter o crédito em virtude da aplicação das regras de uma convenção para eliminar a dupla tributação que Portugal tenha assinado com o país de onde é obtido esse rendimento, então deve-se declarar o rendimento, bem como o imposto pago no país da fonte. Está o nosso quadro. Também o quadro 9.2 é importante porque aqui não vamos falar de rendimentos capitais, mas sim rendimentos da categoria G, as nossas mais-valias. E, portanto, aqui, sempre que haja alienação onerosa de partes sociais ou de outros valores mobiliários, outros títulos, cujas entidades emitentes se situem fora do território português, vamos ter que identificá-las. Uma vez mais aqui, é importante chamar a atenção que haverá, nas respectivas instruções de preenchimento e no campo da ajuda, haverá no fundo, estará detalhada a forma como devem ser identificados estes rendimentos. Caso não sejam previstos estes rendimentos no quadro 2A, então os mesmos deverão ser inscritos no quadro 9.2B. O saldo positivo apurado, considerando também estas operações declaradas no anexo G, está sujeito à taxa especial de 28%, à semelhança dos rendimentos de mais-valias obtidos em Portugal, podendo o titular, uma vez mais, optar pelo englobamento. Nesse caso, deve ser assinalado o campo 01 do quadro C. Outra vez, o mesmo aviso, não achem estranho fazê-lo tantas vezes, mas é mesmo importante. Caso se tratem de rendimentos oriundos de paraísos fiscais, mais uma vez a taxa é a que está aqui assinalada, 35%. No quadro 11, então, temos
o tal campo onde que se destina a identificar as contas de depósitos ou de títulos abertos em instituição financeira ou sucursal de instituição financeira residente, mas não residente em território português, portanto a sucursal que cá esteja, mas que a entidade seja não residente, e deve ser identificado, obviamente, o titular a quem o anexo pertence, ou de que seja beneficiário, e as contas devem ser identificadas através dos elementos que aqui elencamos, o IBAN, o BIC, ou não podendo ser as contas identificadas por qualquer um destes códigos, então o respectivo número de acordo com o extrato que é fornecido pela instituição financeira. O preenchimento deste quadro não tem qualquer impacto na liquidação, como eu dizia há pouco, uma vez que as contas de pagamento não estão abrangidas por esta obrigação, também não é obrigatório declarar nenhum saldo ou nenhum valor, até porque estas informações depois são objeto de troca de informações entre Estados e, portanto, não haverá a necessidade de entregar qualquer, isto é meramente de controle e de identificação de possíveis fontes de rendimento estrangeiras por parte das autoridades portuguesas, mas não será declarado aqui qualquer valor ou saldo inicial ou final destas contas de depósito. Por fim, não podíamos deixar de falar deste hot topic, assim lhe chamamos, um cenário muito frequente agora, ou há muitas questões em volta destes rendimentos provenientes de criptomoedas, ou de criptoativos em geral, mas aqui focámos-nos nos rendimentos de criptomoedas, uma vez que, quer internacionalmente, o quadro ainda está muito volátil, o quadro legal e fiscal, e, portanto, o enquadramento relativo a estes rendimentos ainda não é absolutamente claro do ponto de vista internacional, como ainda não foi adotado do ponto de vista comunitário nenhum enquadramento específico, e também, por isso, a lei fiscal não tem uma norma específica quanto a estas criptomoedas. Não obstante, a autoridade tributária emitiu uma informação vinculativa em 2016, em que, está aqui identificada, em que concluiu que os rendimentos provenientes de criptomoedas, portanto, de quem, no fundo, em quem utiliza este mercado e transaciona em criptomoedas, não se qualificam como rendimentos de capitais, portanto, na categoria E, naquele longo elenco que eu vos falava, não estão as criptomoedas, porque os mesmos não são gerados por uma aplicação de capital. No fundo, o rendimento é gerado na venda ou na troca da criptomoeda e, portanto, não foi qualificado como rendimento de capital. Também não qualificou como rendimento da categoria G, como mais-valia, uma vez que o artigo 10º do Código IRS prevê um elenco taxativo, um elenco fechado de realidades enquadradas, e não está, o legislador ainda, pelo menos agora, ainda não incluiu a transação de criptomoedas neste elenco e, portanto, não há assim chamada norma de incidência de IRS sobre estes rendimentos, o que levou a que se gerasse a voz de que Portugal seria um paraíso fiscal para estes rendimentos, entre aspas. Porém, esta informação também vem clarificar que, na medida em que estes rendimentos provenham de uma atividade regular, uma atividade empresarial com caráter de habitualidade, portanto, alguém que faz isto com não uma operação ou operações pontuais, mas sim como operações habituais, entramos no campo do rendimento empresarial e, portanto, aí deverá ser declarado no anexo B, que é aquele onde devemos declarar os rendimentos empresariais com as regras previstas para a categoria B, dos rendimentos empresariais e profissionais. Depois temos vários sub-regimes dentro desse, temos o regime do ato isolado, o regime simplificado, o regime de contabilidade organizada. Infelizmente hoje não vamos poder, o tempo não nos vai permitir entrar por essas especificidades da categoria B, mas ficam com a nota que, de facto, não é verdade que nenhum rendimento gerado por criptomoeda não deva ser declarado em Portugal. Portanto, se ele for obtido dentro de uma atividade com caráter de habitualidade, deve ser aberta a atividade e a sua declaração deverá ser feita no âmbito da categoria B. Não se tratando de uma atividade empresarial exercida com caráter de habitualidade, então estamos fora do âmbito de incidência do IRS, por enquanto. Não sabemos o que é que vai acontecer, é muito provável que a breve trecho haja legislação sobre esta matéria, que Portugal acompanhe as tendências das organizações onde se insere, a União Europeia certamente, e a OCDE, que é também um organismo de que Portugal faz parte e que, obviamente, não será imune a estas realidades e, portanto, espera-se que, no quadro das instituições relevantes,
a breve trecho haja enquadramento legal para efeitos fiscais e também em matéria financeira, porque também o vazio legal não é só um vazio legal em termos fiscais, também em matéria de regulação financeira, estes criptoativos e as criptomoedas em especial, neste momento não têm uma regulação clara. E, portanto, aqui os problemas são precisamente a falta de enquadramento legal, também a dificuldade na valorização dos ativos, o seu enquadramento contabilístico, a qualificação do rendimento e também do apuramento de qual o valor para tributar, onde é que se faz, onde é que está o mercado, quais são os valores de referência. Portanto, há aqui uma série de problemas que os legisladores certamente enfrentarão e que, portanto, fazem perpetuar este vazio legal, mas também há outras questões que não podem deixar de ser vistas, como, por exemplo, qual é o momento de tributar, como é que se exercem essas obrigações declarativas, como é que se controlam as obrigações declarativas, onde é que, no modelo 3 do IRS, vamos declarar estes rendimentos, como é que se emitem faturas, há obrigação de emitir faturas, não há obrigação de emitir faturas, como se tratam os intermediários destas alienações, destas transações. Portanto, há aqui uma série de questões que depois culminam, obviamente, na questão final do como se fazer o controle destes rendimentos, como é que as autoridades vão fazer esse controle, porque não é só um tema de fiscalidade, aqui entramos, obviamente, num campo de legislação da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Portugal aderiu às normativas europeias, que são muito estritas sobre estas matérias e, portanto, a compatibilização deste tipo de transações com estas legislações não são problemas fáceis de resolver e, portanto, eu diria que a tal orientação da AT ajuda-nos a ter algumas ideias, no entanto, ainda estamos no âmbito de ideias muito vagas e as orientações da AT ainda por cima não são fonte de direito, não são um instrumento legislativo, mas sim opiniões ou doutrina da própria autoridade tributária e, portanto, têm que ser tidas em conta, mas têm limitações do ponto de vista da sua obrigatoriedade e, portanto, acho que será que é no Orçamento de 2022 que vamos aprovar na próxima primavera que haverá enquadramento legal e fiscal ou se vamos esperar pelos desenvolvimentos na matéria no âmbito europeu. E são estas as notas que tinha para vos deixar e devolvo à Elsa e fico disponível para as perguntas que agora possam surgir. Muito obrigada, Serena, pela apresentação. Algumas das perguntas que nos enviaram também já ficaram respondidas durante a apresentação, mas agrupámos aqui outras que nos foram enviadas. Por exemplo, gostava aqui de colocar a pergunta do Luís Mesquita, que pergunta se é necessário declarar dividendos de ações estrangeiras e como é que pode fazê-lo. Elsa, essa pergunta eu creio que ficou respondida na apresentação. Sim, de facto, o anexo J é o anexo adequado para fazer essa declaração e sim, a resposta também é nós devemos declarar esses dividendos. Se esses dividendos de ações estrangeiras tiverem sido sujeitos à tributação no país da fonte, também temos um campo próprio onde depois poderão ser deduzidas as quantias já antecipadas no país da fonte, portanto, no país de origem do rendimento. Depois o Fernando Silva pergunta, quando o retorno do investimento em fundos de investimentos é negativo, como é que se reflete essa perda em termos de IRS? Não havendo mais-valias, não existem implicações quando preenchemos o modelo G? Vamos ver, caso se verifique uma perda ou menos-valia naquele ano, portanto, temos aqui dois âmbitos. O primeiro âmbito é, se naquele ano eu tenho casos em que tive mais-valias e casos em que tive menos-valias mobiliárias, portanto, estamos a falar de venda de títulos ou de ações, o saldo que vai ser tributado já vai ter em conta precisamente esse cálculo. Portanto, vai descontar das minhas mais-valias as menos-valias que eu apurei nesse ano. E, portanto, eu já vou sujeitar a tributação o rendimento positivo. Se no fim do dia esse rendimento não for positivo, ele continua a ser negativo e, portanto, não vou ter tributação nesse âmbito, porque tenho um rendimento negativo e o rendimento negativo, felizmente, ainda não é tributado, vou poder utilizar esse saldo, como eu dizia há pouco na minha apresentação, nos 5 anos seguintes, mas para o fazer terei obrigatoriamente que optar pelo englobamento, pela declaração, para que a autoridade tributária possa verificar precisamente que houve essa perda, no fundo essa menos-valia, que transitou para ser utilizada, consumida nos rendimentos dos 5 anos seguintes.
Depois temos aqui o Luís Mesquita, que pergunta se é necessário declarar os rendimentos do investimento em criptomoedas. Bem, uma vez mais, eu julgo que a apresentação falou por si. Nós temos um vazio legal neste momento. Temos aquela informação da Autoridade Tributária de 2016 que é clara no entendimento de que, perante o quadro legal que temos atualmente em vigor, devemos declarar caso se trate de uma atividade recorrente com caráter de habitualidade, e então o sujeito passivo deverá abrir atividade em subcategoria B e ser tributado nessa medida. Fora destes casos, é verdade que estamos perante neste momento um vazio legal e, portanto, não há norma de incidência de IRS presentemente. O João Mendes pergunta qual a fiscalidade aplicável sobre investimentos em ETFs e sobre dividendos gerados e qual o reporte fiscal a efetuar. Bem, os ETFs, ou os Exchange Traded Fund, no fundo são fundos cotados em bolsa, na nossa linguagem nacional, os rendimentos aí gerados encontram-se sujeitos a uma tributação de 28%, há uma taxa de 28% de retenção na fonte. Claro que depois temos também aqui a aplicação das regras gerais do englobamento, como eu há pouco dizia. Se verificarmos que a taxa efetiva daquele agregado é inferior a 28%, terei vantagem em optar pelo englobamento e, nesse caso, aplicar-se-á a taxa geral, diria inferior a 28%, porque superior também posso englobar, mas se calhar não fará muito sentido. O Cio Costa pergunta, menos-valias com ações estrangeiras, por exemplo, Petrobras ou Gazprom, podem ser englobadas com mais-valias de ações ou fundos portugueses ou estrangeiros comercializados em Portugal para efeitos fiscais? Bem, então, não particularizando a nível de empresas, mas, como eu dizia também na apresentação e penso que ficou claro, portanto, essas mais ou menos valias apuradas de entidades residentes, sim, têm que ser declaradas no anexo G. Se forem entidades não residentes, anexo J, e sim, para ambas poderemos exercer a opção pelo englobamento. Portanto, eu terei sempre que ver qual é o país da fonte do rendimento, se é nacional, categoria G, se anexo G, categoria G e anexo G, se for não residente, então também é categoria G, mas será declarado no anexo J. A dificuldade aqui às vezes é que quando se utilizam carteiras de ações, ou se quiserem instrumentos, portanto, no fundo, gestão, não é fácil perceber qual é que é a origem, o país da fonte, porque eu posso ter isto num envelope, num pacote em que é gerido num determinado país de origem e depois a minha carteira, a minha subcarteira, se quiser, é constituída por rendimentos gerados em 10, 20, 30 países. Portanto, é preciso ter muito cuidado nessa declaração, porque o que vai relevar é precisamente o país onde o rendimento é gerado e não onde a carteira é gerida. Posso ter uma conta num banco, por exemplo, no Reino Unido, mas os rendimentos são todos oriundos de outros países. E por isso é que a correta identificação da fonte, com os seus códigos, é absolutamente essencial. Depois temos aqui o Fernando Silva, que pergunta se existe alguma diferença na cobrança do imposto em sede de IRS se um fundo for resgatado após decorrido o primeiro ano de subscrição, independentemente dos esforços realizados durante esse mesmo ano, e relativamente ao resgate quando o fundo atinge os 3 e os 5 anos. Eu creio que essa pergunta eventualmente pode encerrar alguma confusão, porque nós temos, de facto, na legislação portuguesa, benefícios em que o rendimento sujeito a tributação no fundo, se tiverem decorrido 40%, desculpem, 5 anos só será considerado em 40%, e se tiverem, desculpem, ao contrário, podendo ser apenas considerado 40% caso o plano tenha sido mantido por 8 anos e 80% se estiver mantido por 5 anos, isso é verdade, mas não para fundos de investimento em ações ou em títulos mobiliários ou imobiliários. Aqui, esta regra, que no fundo depois no fim vai fazer com que tenhamos uma taxa efetiva bastante mais baixa, num dos casos pode ir aos 11
qualquer coisa por cento de IRS, só se aplica para casos muito específicos, designadamente para os produtos dos fundos de pensões, e talvez seja essa a confusão, porque também tem a palavra fundos, mas não são fundos de investimento em ações, portanto não está no âmbito daquilo que falámos hoje. Ou então os produtos do ramo de vida, portanto, no fundo, as pessoas que investem em fundos de pensões ou em produtos alternativos aos regimes comuns de previdência social, podem ter benefícios se mantiverem esses produtos por mais de 5 anos ou mais de 8 anos, mas não se aplica aos fundos de investimento em ações. Não sei se é essa a dúvida do Fernando Silva, mas eu diria que há aqui talvez uma confusão, porque não há nenhum regime para estes casos dos rendimentos de capitais, no regime desta natureza. Antes de nos despedirmos, ainda vou fazer só mais uma pergunta que chegou do Filipe Pereira. Se, em nome pessoal, eu vender posições com lucro e outras com prejuízo no mesmo montante, o IRS fica abatido? Sim, no fundo isto tem um bocadinho a ver com a pergunta que há pouco respondemos, creio eu, do Ciro Costa, que no fundo vamos fazer sempre um saldo entre as mais e as menos-valias. Esse saldo é feito na declaração de cada ano, mas também depois podemos extrapolá-lo se tivermos perda para os anos seguintes, aí com a obrigação do englobamento. Penso que é isto. Serena, uma vez mais, muito obrigada pela sua participação e pela sua apresentação. Nós temos aqui ainda algumas perguntas que vão chegando que tentaremos responder posteriormente, mas acho que foi bastante esclarecedora. E terminamos assim esta conferência. Enviaremos amanhã esta apresentação a todos os participantes. Desejamos a todos a continuação de um ótimo dia. Até já. Obrigada.